Olá pessoas, espero que vocês estejam bem. Esse é o terceiro vídeo da série que eu estou fazendo sobre o livro Mapas do Significado. E da última vez eu estava falando sobre a ciência e religião, que existem duas formas de enxergar o mundo. E terminei falando que a visão de mundo que a gente tinha antes do cristianismo, que era uma visão compartilhada entre muitas pessoas na nossa civilização ocidental, que era clara e óbvia para todo mundo, foi perdendo o seu valor e o seu lugar para várias outras visões diferentes. Desde a invenção da ciência e das ideias iluministas, o cristianismo foi perdendo essa posição central na nossa cultura e foi se tornando apenas uma teoria em meio a tantas outras. E o Nietzsche problematizou essa questão, dizendo que sem a crença central, a moralidade decorrente dessa crença não sobreviveria. Então, a gente, de certa forma, não tem direito à moral cristã sem acreditar nas pressuposições cristãs. A ideia do Nietzsche é que a estrutura não sobrevive sem a sua fundação, sem o seu alicerce. E aí a gente encontra um problema porque a gente continua agindo de modo cristão, apesar da gente dizer que ele é só mais uma teoria em meio a tantas outras. Por exemplo, a gente não mata, a gente não rouba, ou se a gente faz isso, a gente esconde, como se fosse alguma coisa errada. A gente tende a tratar as pessoas da maneira que a gente gostaria de ser tratado. A gente acredita que as pessoas que fizeram algum crime merecem ser punidas. E a gente trata essas coisas como se elas fossem óbvias, como se todo mundo que tivesse em sã consciência acreditasse nessas coisas. Mas se isso fosse verdade, então toda a humanidade acreditaria nisso. E isso não acontece. Isso foi uma coisa que surgiu na tradição moral cristã. O nosso sistema judiciário, por exemplo, trata até os assassinos como pessoas que merecem um processo devido, que têm direito à defesa, trazendo uma ressonância da ideia de que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Existe algo divino, existe algo intrínseco dentro de cada pessoa que a gente não pode passar por cima. A própria ideia de direitos humanos tem essa ressonância também. Então, racionalmente, a gente consegue descrever que o cristianismo não é mais aquilo tudo e que hoje em dia você tem o direito de acreditar naquilo que você quiser e beleza, ok. Mas a gente continua agindo de uma forma cristã. Então, o argumento do Nietzsche é que se a gente perdesse essa crença central, a civilização cristã acabaria colapsando. Poderia demorar um pouco, mas a gente ia acabar colapsando. Se você tirar o alicerce, a estrutura vai cair. Então o que aconteceu foi que a gente perdeu a nossa integridade. A gente fala uma coisa, mas age de outra forma. E dentro da psicologia, a gente tem várias teorias que falam que integridade é algo necessário. Ou seja, a gente perdeu uma coisa fundamental no meio desse processo todo. E aí, pensando nisso, eu resolvi responder essa pergunta porque eu acho que ela é relevante. Por que integridade é algo importante? Por que a gente deveria se preocupar com isso? O próprio Jordan Peterson fala um pouco sobre esse ponto, dizendo que existe uma grande diferença entre você ser capaz de entender e comunicar uma ideia e você ter direito a ela. Ou seja, existe uma diferença entre você saber sobre uma coisa e você viver uma coisa. E a gente concorda com isso mesmo sem saber, porque você prefere em um dentista que tem dentes limpos ou você prefere em um dentista que tem dentes com cárie e mal cuidados? Se essa for a única diferença entre os dois dentistas, eu tenho certeza que você vai escolher o dentista que tem os dentes bem cuidados. A gente admira muito mais aquele músico, pianista, guitarrista que faz altas performances de alta qualidade do que um simples teórico musical. A gente respeita mais um médico fumante e obeso ou um médico com hábitos saudáveis? Então, quando aquilo que a gente faz e aquilo que a gente diz é diferente, a gente chama isso de hipocrisia e trata como se fosse algo errado. E a gente poderia pensar isso em termos de neurociência. Dentro do nosso cérebro, a gente tem vários tipos de memória diferentes. E dois desses tipos são a memória implícita e a memória explícita. A memória implícita diz respeito à ação, a coisas que a gente sabe fazer, mas não costuma colocar em palavras. Por exemplo,
como andar de bicicleta, como lavar uma louça ou como fazer um certo exercício na academia. Não são coisas que a gente costuma falar sobre, mas a gente sabe elas. Isso é a memória implícita. E existe também a memória explícita. O que é a memória explícita? É aquela coisa que você consegue falar sobre ela de forma consciente. A gente costuma descrever e consegue comunicar ela uns para os outros. Então, resumindo grosseiramente, uma diz respeito à ação e a outra diz respeito à descrição. O que nos lembra daquela dicotomia antes apresentada. Um mundo como um lugar de ação e um mundo como um lugar de descrição. Ciência e religião. E a mesma coisa vale para ideias. A gente não sabe realmente de uma coisa até que a gente tenha vivido algo que realmente a comprove para nós. Então, se a gente se baseia em uma ideia que a gente não vive, a gente está tendo uma contradição neurológica. Por um lado, a gente faz uma coisa na memória implícita e, por outro lado, a gente diz outra na memória explícita. O seu cérebro está meio que indo para duas direções diferentes. Então, ao agir de forma cristã, mas dizer que nós somos ateus ou agnósticos, faz com que a gente tenha uma falta de unidade. E ok, a gente tem direito a isso, o cristianismo perdeu o seu lugar, talvez por boas razões. Ele definitivamente não é tão bom em descrever o mundo quanto a ciência, pelo menos em termos pragmáticos, mas a gente precisa entender que isso divide a gente até um nível cerebral. A TAF, que é a teoria analítico-fenomenológica existencial, outra teoria da psicologia interessante, diz que a felicidade plena é alcançada quando a gente tem uma coerência entre as nossas ações, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Se as minhas ações vão para uma direção, mas as minhas emoções e pensamentos vão para outra, a gente começa a ter conflitos internos que atrapalham que a gente viva uma vida plena. Existe também um teórico que chama Jung, e o cara era genial. Ele faz parte da tradição psicanalítica e ele fala que nós temos vários impulsos, desejos e motivações diferentes. E muitas vezes essas motivações entram em conflitos e acabam sendo contraditórias. E todo mundo sabe disso. Tem hora que a gente morre de amor por, nossos irmãos, amigos, filhos, namoradas. E tem hora que a gente quer esganar a pessoa. Ou seja, nós temos dentro da gente tanto as motivações para uma direção quanto para outra. E elas acontecem na gente, mesmo que não seja no mesmo tempo, elas acontecem ao longo do tempo. Ou seja, nós somos seres ambivalentes, a gente tem desejos que muitas vezes são contraditórios. Nós somos seres que querem, mas não querem. Sempre vejo pessoas falando que querem diminuir a bebida, que querem começar a fazer mais exercícios físicos, dormir melhor, adotar uma dieta, mas a pessoa tem uma grande dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque tem uma parte dela que também não quer fazer isso, que quer fazer aquilo que é mais conveniente e que ela já está acostumada a fazer. Então, parte do objetivo da terapia, de acordo com Jung, é que você consiga fazer uma hierarquia desses seus desejos, de forma que você consiga viver uma vida plena, satisfazendo eles na medida do possível, mas tendo uma hierarquia clara entre eles. No meu TCC eu também estou falando sobre satisfação com a vida. E o que é satisfação com a vida? A teoria mais proeminente que diz sobre isso fala que satisfação com a vida é quando a gente tem 3 pontos importantes. A gente tem plena noção dos nossos objetivos, a gente tem uma hierarquia clara entre cada objetivo para a gente saber o que priorizar quando isso for necessário. E terceiro, a gente tem que ter a capacidade de atingir esses objetivos. Não adianta ser um objetivo inalcançável. Eu quero ser presidente em 2 semanas. Então, é importante que a gente não só tenha uma coerência entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente fala, quanto é importante a gente estabelecer uma hierarquia daquilo que é mais importante entre todas as coisas. Se todos os valores começam a ter o mesmo valor, então a gente fica confuso. Na hora da ação, a gente vai ficar sem saber o que fazer. Então, beleza, tem todos esses dedos apontando para essa direção, dizendo que a gente perdeu nossa integridade, que integridade é algo bom, e beleza, talvez isso tivesse que ter acontecido mesmo, mas talvez seja interessante a gente tentar recuperar isso, pelo menos em alguma medida, porque uma falta de valores claros e uma hierarquia entre esses valores e entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz causa conflitos
dentro da nossa própria mente, causa conflito entre as pessoas e causa conflito entre grupos diferentes. Então a ciência, ela chegou num ponto onde ela realmente tem um grau bem universal para ela. Ela não tem afeto, ela não tem valores, ela simplesmente descreve, ela é um método que descreve a realidade. A ciência, ela tanto minou parte dos nossos valores, da nossa integridade, quanto nos permitiu avançar pra caramba no campo de descrever o mundo e saber como manipular os objetos que tem no mundo. Ela chegou realmente a um nível universal. E o argumento do Jordan no livro, assim como no Huxley, no prefácio do Admirável Mundo Novo, seria que se a ciência foi tanto nessa direção, a gente precisa então de uma revolução tão grande e tão impactante no campo da moral, de forma que a gente consiga lidar com esse avanço da ciência. É como se o nosso cérebro estivesse indo muito para uma direção, mas as nossas emoções e as nossas ações não acompanhassem, não conseguissem lidar com isso. Então, qual que é a proposição do livro? É absolutamente ambicioso e interessante. É criar uma estrutura moral universal, mesmo que ela seja provisória. Se é que isso seja aceitável ou desejável, porque a gente realmente gostaria de manter nossas origens, nossos costumes e tradições, mas se a ciência chegou num ponto a ser tão universal, a gente precisaria de uma moral que fosse tão universal quanto, para que a gente pudesse ter uma maturidade para lidar com ela. E talvez essa moral universal pudesse ser feita de uma forma que permitisse pontos de vista diferentes entre as pessoas em alguns aspectos e mantivesse um nível ideal de individualidade e de cada cultura que a gente tem. Bom, mas como que isso poderia ser feito? O caminho seria a gente pegar o que todos os sistemas morais que a humanidade já criou têm em comum e ver o que esses pontos em comum nos dizem. Isso permitiria que a gente pudesse ter uma estrutura, um esqueleto de uma moralidade universal, mesmo que seja algo provisório, mas algo que nos permita começar a pensar aquilo que é fundamental para a moralidade humana. Porque a gente realmente tem que pensar nisso. A gente tem conflitos entre as pessoas, entre os grupos, entre diferentes partes de nós mesmos. Ora a gente quer uma coisa, ora a gente quer outra. Então, se todos os sistemas morais são igualmente válidos, qual tem mais valor? Quando chegar uma hora onde eles entrarem em conflito, como a gente vai decidir qual vai ter prevalência? A gente tem que pensar nisso. Então, no próximo vídeo eu vou explorar como que essa moral universal poderia ser pensada e o que a gente poderia pensar a partir disso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.